E se, uma hora antes do teu casamento, o homem que disseste amar te pedisse para assinar um contrato? Um simples papel, disse a ele. Mas nesse papel estava escrita a tua própria traição. Parece impossível, não é? Pois foi exatamente o que aconteceu com Katia. Naquela manhã, o sol entrava pela janela do pequeno salão do registro civil. O vestido de renda marfim pendia leve sobre o corpo dela, um sonho que se tornava real. Os dedos tremiam, mas o coração batia rápido, cheio de esperança. Depois de anos acreditando no amor, Katia finalmente sentia que tinha encontrado o dela. Dmitri elegante, sereno, o sorriso perfeito. O tipo de homem que sabe o que dizer, o que vestir, o que mostrar. Mas, às vezes, o perigo está exatamente nisso, em quem parece certo demais. Enquanto se olhava no espelho, Katia lembrava da primeira vez que o viu. Foi num café de esquina. Num dia chuvoso, ele ofereceu o guarda-chuva. E com aquele gesto, começou a escrever uma história, que mais tarde, ela descobriria. Não era de amor, mas de posse. Adelante, disse ela, com a voz trêmula. Dmitri entrou. Terno azul escuro, perfume caro, olhar confiante. E por um instante, Katia esqueceu de respirar. Ele segurou as mãos dela. Sorriu aquele sorriso que sempre a desarmava. Estás preciosa, Katia, murmurou. Ela corou. Baixou os olhos. Por alguns segundos, acreditou que o mundo era perfeito. Mas então, ele soltou as mãos. O tom da voz mudou. Tenho um pequeno favor a pedir-te, disse. Tirou uma pasta de couro do bolso interno e a colocou sobre a mesa. É só uma formalidade, algo que o advogado recomendou. Katia sorriu, ainda sem entender. Um contrato? Antes da cerimônia? Sim. Um simples acordo matrimonial. Não há nada demais. Ela abriu o documento. E o que leu? Gelou-lhe o sangue. Ali, em letras formais e frias, estava escrito: em caso de dissolução do casamento, o apartamento localizado na rua passará a ser propriedade de Irina Pavlovna, mãe do esposo. O ar sumiu. Por um instante, Katia não ouviu nada, nem o relógio marcando as horas, nem a respiração de Dmitri. Só o som do próprio coração quebrando. Devagar, silencioso. O meu apartamento? Dmitri, isto é sério. Ele deu de ombros, tentando parecer calmo. É só uma precaução, amor. Mamãe insistiu. Nada muda entre nós. Mamãe insistiu. As palavras ecoaram como facas dentro dela. Aquele homem que prometeu proteger. Lá. Agora pedia que entregasse tudo, por amor. Foi nesse momento que Katia percebeu. O casamento não era sobre duas pessoas construindo um futuro. Era sobre uma mãe, garantindo o controle do filho. E o filho, garantindo o domínio sobre ela. E enquanto ele falava, justificando-se, Katia olhava o reflexo no espelho. A noiva sonhadora já não estava mais ali. O que via agora era o início de uma mulher prestes a acordar de um sonho. Porque o amor verdadeiro não pede que renuncies a ti mesma. E naquele instante, algo dentro dela começou a mudar. Ela respirou fundo, fechou a pasta e disse em voz baixa: Dmitri, se é só uma formalidade, então eu também tenho uma. Mas o que Katia fez a seguir? Ninguém naquela sala poderia prever. Naquela manhã, Katia acreditava estar a viver o dia mais bonito da sua vida. O vestido marfim caía sobre a pele como uma promessa.
O espelho à frente dela devolvia a imagem de uma mulher feliz, ou pelo menos de alguém que queria acreditar nisso. Por fora tudo parecia perfeito: as flores, o perfume, o sorriso das damas de honra. Mas por dentro havia um leve desconforto, um murmúrio quase inaudível, como se algo dentro dela dissesse: presta atenção. Nos meses anteriores, Dmitri fora o homem ideal. Dizia as palavras certas, no momento certo. Confia em mim, meu amor. Eu sempre cuidarei de ti. E ele acreditou. Como não acreditar? Quando ele parecia tão sincero, lembrava-se das pequenas coisas. As noites em que ele lhe enviava mensagens só para dizer estás linda. Os passeios pela cidade sob a neve. As vezes em que ele falava do futuro. A nossa casa. Os nossos filhos. O nosso amanhã. Mas, no fundo, havia uma sombra que ela tentava ignorar. Irina, a mãe dele. Desde o primeiro jantar, aquela mulher olhou-a, como quem avalia um objeto numa vitrine. Sorria, mas os olhos julgavam. O teu vestido é bonito, embora um pouco simples, querida. Tu moras sozinha? Deve ser difícil sem ajuda. Pequenas punhaladas de condescendência disfarçadas de gentileza. Katia sempre acreditou que era só mau humor de sogra. Mas agora, com o contrato na mão, cada frase de Irina soava diferente. Cada elogio escondia um aviso. Cada sorriso era uma ameaça disfarçada. No espelho, o reflexo dela parecia outro. As rugas da insegurança começavam a aparecer no olhar. E uma pergunta ecoava dentro da mente. E se eu estiver prestes a casar com uma ilusão? Por um instante o coração dela quis fugir. Mas a mente tentou acalmá-la. Não sejas tola, Katia. Ele te ama. Só está nervoso. Todas as famílias são complicadas. Mesmo assim, algo não encaixava. O amor, pensava ela, não precisa de cláusulas, nem de testemunhas, nem de contratos. Ela respirou fundo, tentando afastar o medo. Olhou pela janela. O sol brilhava. Os convidados começavam a chegar. Tudo parecia caminhar para o destino que ela esperou por tanto tempo. Mas no coração, algo já havia mudado. O encanto começava a rachar, e através dessas fissuras, a verdade tentava entrar. Porque às vezes, a tempestade não chega com trovões. Ela vem devagar, com um sorriso, com um assina só aqui, com um é só uma formalidade. E foi ali, naquele silêncio antes do sim, que Katia percebeu. O sonho dourado que ela construiu talvez nunca tivesse sido dela. Talvez sempre tivesse sido de Irina. E quando Dmitri voltou a entrar na sala, com aquele olhar frio de quem já esperava obediência, ela compreendeu que estava prestes a perder tudo. Ou a recuperar a si mesma. Porque às vezes, o amor não te salva, ele te testa. E o que Katia faria, nos minutos seguintes, mudaria tudo. Katia ainda segurava o contrato entre os dedos, como se o papel pesasse mais do que o próprio vestido. As letras eram frias, impessoais, mas cada palavra queimava. Era o preço do amor, ou a prova de que nunca houve amor algum. Dmitri observava-a com aquela calma estudada. O olhar de quem acredita ter tudo sob controle. Não faças essa cara, Katia. É só um acordo. Todos os casais ricos fazem isso. Ela levantou os olhos. Devagar. O rosto dele tão familiar, tão amado, agora parecia o de um estranho. Um homem que falava de nós, apenas quando o nós significava ele. E se eu não assinar?
Perguntou ela, quase num sussurro. Ele respirou fundo, olhou para o teto e respondeu, sem hesitar: Não dramatizes. Isto é por segurança. Mamãe só quer garantir que tudo fique em família. Em família. Aquelas duas palavras foram como lâminas. Durante meses, Katia acreditara que seria parte dessa família. Mas agora percebia. Ela nunca passara de um corpo estranho, tolerado até o casamento e controlado depois dele. Dentro dela, algo partiu-se. O amor cego que a fizera ceder, calar, acreditar em promessas, agora se transformava em uma força nova, fria, lúcida. Ela sorriu. Um sorriso curto, amargo. Então, este é o teu presente de casamento? Um contrato? Não exageres, respondeu ele, rindo sem graça. É apenas um gesto de confiança. Confiança? Ela repetiu. A palavra sua irônica, porque a confiança, percebeu, era exatamente o que ele acabara de destruir. Ela deu um passo atrás, tentando recuperar o ar. Tudo parecia mais claro agora as ausências dele. As conversas sussurradas ao telefone com a mãe, o nervosismo dos últimos dias. Tudo estava ali, diante dela, como peças de um quebra-cabeça que finalmente se encaixavam. O quadro completo era devastador. Por dentro, Katia sentia-se despedaçar. O amor, a vergonha, o medo, tudo se misturava. Mas sob essa confusão, nascia outra coisa. Uma calma estranha. Uma força que ela nunca soube que tinha. Sabes, Dmitri, ela disse, pausando o contrato sobre a mesa. Eu sempre pensei que o amor fosse proteger, não exigir garantias. Ele tentou aproximar-se, estendendo as mãos. Katia, estás a exagerar. É só um documento, por favor. Não tornes isto num drama. Ela desviou, afastando-se. O drama, Dima, foi meu. O drama foi acreditar que eras diferente. Que eras homem suficiente para me amar sem condições. O silêncio caiu pesado entre eles. A respiração dele tremia. A dela se firmava. Dmitri, pela primeira vez, parecia pequeno. E foi então que Katia falou, serena, mas com a força de quem já decidiu. Se queres que eu assine, tudo bem. Mas antes, quero mostrar-te o meu contrato. Ele franziu o senho, confuso. O quê? Que contrato? Ela tirou o telefone da bolsa, o olhar frio, decidido. O contrato que meu advogado preparou. Um documento simples, Dima. Também é só uma formalidade. Por um instante, o rosto dele empalideceu. A arrogância começou a vacilar. Ele sabia que algo estava prestes a mudar, mas não imaginava o quanto. Porque quando o amor deixa de ser amor, o silêncio se transforma em poder. E naquela hora, Katia escolheu calar. Não por fraqueza, mas por controle. O jogo acabava de começar. O silêncio que se seguiu foi cortante. Katia segurava o telemóvel na mão, o olhar firme pela primeira vez, sem medo. Dmitri tentava decifrar o que via diante dele. A mesma mulher, o mesmo rosto, mas um olhar completamente diferente. Não era a noiva apaixonada. Era alguém que acabara de acordar. Um contrato? Ele repetiu, tentando rir. O que estás a tramar agora, Katia? Nada que não tenhas feito primeiro, Dima. Senhor Igor Sergeyevich? Sou eu, Katia. Pode enviar o documento, por favor. Claro. Já está pronto. Obrigada. Envie por táxi para o cartório. Ela encerra a chamada com um gesto calmo, quase ensaiado. Enquanto isso,
Dmitri observa, pálido, as mãos dele, antes seguras, agora tremem. Katya, o que estás a fazer? Ele pergunta, forçando um sorriso. Não compliques, por favor. Não estragues o nosso dia. Ela vira-se. E o olhar dela atravessa-o como uma lâmina. O nosso dia terminou no momento em que me pediste para assinar a minha própria humilhação. Dmitri tenta aproximar-se. Estende as mãos. Procura tocar nela. Mas Katya recua. Não toques em mim. Tu e a tua mãe confundiram amor com domínio. Mas eu não sou mais essa mulher. It's not Anand. What not Anand. Por dentro, o coração dela doía. Sim, um nó de dor e orgulho. Mas havia também uma sensação nova. Liberdade. Aquela que vem quando se escolhe a si mesma. Mesmo que isso custe tudo. Katya sai por alguns instantes. Volta com um envelope branco. Coloca-o diante de Dmitri, com serenidade. Aqui está o meu contrato. Ele engole em seco. Não brinques, Katya. Lê. Ele abre. As mãos trêmulas. As palavras saltam aos olhos dele. Em caso de divórcio, o marido renuncia a qualquer direito sobre os bens da esposa e compromete-se a pagar pensão equivalente ao padrão de vida atual. O rosto de Dmitri perde toda a cor. Isto é uma loucura. Ele grita, rasgando o ar. Loucura? Katya pergunta, sem elevar a voz. Ou justiça? O silêncio que se segue é ensurdecedor. Ele tenta argumentar, mas as palavras não saem. Katya, firme, avança. Quiseste um contrato? Aqui está. Um que protege o que é meu. Um que me dá o mesmo direito de proteção que a tua mãe exige para ti. Dmitri recua nervoso. Por favor, não faças isso. Podemos resolver. Posso falar com ela. Demasiado tarde, Dima. Ela recolhe o contrato dele, dobra-o e coloca junto ao seu. Sabes o que é mais triste? Não é perder-te. É perceber que nunca te tive de verdade. Ele tenta agarrá-la pelo braço, mas ela solta-se com firmeza. Chega. O amor que precisa de cláusulas é apenas medo disfarçado. E eu já vivi com medo tempo demais. Katya pega o véu, dobra-o lentamente, coloca-o sobre a mesa. Os olhos brilham não de lágrimas, mas de decisão. Dmitri, esta não será a minha cerimônia de casamento, será o meu começo. Porque há mulheres que se perdem por amor. E há mulheres que se reencontram quando o amor acaba. A porta abriu-se com violência. Irina Pavlovna entrou como uma tempestade e o rosto tenso, os olhos faiscando de raiva contida. Atrás dela, o ar parecia mudar de temperatura. O que significa isso, Katya? Perguntou, com a voz aguda, quase um grito. Que espetáculo ridículo estás a montar no dia do casamento do meu filho. Katya manteve-se imóvel. Não havia mais medo nos olhos dela. Apenas uma serenidade perigosa, a de quem já viu o pior. E sobreviveu. Nada de espetáculos, Irina Pavlovna. Respondeu calmamente. Apenas uma decisão. Decisão? A mulher avançou, apontando-lhe o dedo. Depois de tudo que fizemos por ti, Katya riu um riso curto. Sem alegria. Fez por mim? Ajudou-me ou tentou comprar-me? Irina apertou a bolsa com força. Sabes o que és? Uma ingrata. Uma oportunista. Meu filho merecia melhor. Very is not the pasted. Tem razão, respondeu Katya sem hesitar. Ele merecia alguém que o ensinasse a ser um homem, não um reflexo da mãe. Por um instante, ninguém se moveu. Dmitri estava ali, entre as duas, sem saber onde se esconder.
O silêncio pesava como uma sentença. Katia, por favor, murmurou ele, tentando intervir. Vamos resolver isto sem dramas. Mas Katia já não o ouvia. O olhar dela estava fixo em Irina finalmente. De igual para igual. A senhora sempre me fez sentir pequena, não é? Desde o primeiro dia. Cada sorriso seu escondia uma crítica. Cada elogio vinha com veneno. Mas eu deixei passar, porque acreditava no seu filho. Acreditei que o amor podia ser maior que o orgulho. Mas agora vejo que estava errada. Esta família nunca procurou amor. Procurou posse. Irina ficou em silêncio. Por trás da maquiagem impecável, uma máscara começava a rachar. Tu vais te arrepender disso, sibilou a mulher, entre dentes. Nenhum homem te aceitará depois deste escândalo. Nenhum. Katia aproximou-se, até ficar a poucos centímetros dela. Prefiro estar só do que rodeada de mentiras. Aquelas palavras cortaram o ar. Irina recuou um passo. Dmitri, incapaz de erguer os olhos, parecia menor do que nunca. Katia respirou fundo. Estava livre. E a liberdade, percebeu, nunca vem sem custo. Ela olhou em volta o vestido, as flores, os convites, tudo o que devia ser o começo de uma vida a dois. Agora, eram apenas símbolos de uma prisão que ela mesma decidira não habitar. Podem ficar com o contrato, com as aparências, com o vosso orgulho. Eu fico com a minha paz. Ninguém tentou impedi-la. Nem gritos, nem súplicas. Apenas o silêncio. Aquele tipo de silêncio que chega quando a verdade já foi dita. Katia parou à porta e, sem olhar para trás, disse: Adeus, Irina, e obrigada por me ensinar o tipo de mulher que nunca quero ser. This is not it is obert. Weit a long tent. This main is not it in distant. E assim, no dia em que devia casar-se, Katia renasceu. Sozinha, mas inteira. Ferida, mas livre. E o que veio depois mostrou que a liberdade é o mais belo dos recomeços. Katia caminhava devagar. Cada passo parecia pesado, mas firme. Do lado de fora, o sol beijava a pele dela, um sol que, há uma hora, parecia apenas parte da decoração do casamento, e agora era um símbolo de algo muito maior. Liberdade. Ela parou por um instante nas escadas do cartório. Tirou o véu da cabeça, enrolou-o entre as mãos e sorriu. Não era mais uma noiva. Era uma mulher renascida. Por dentro, o coração ainda doía. A traição não se apaga em minutos. Mas havia algo novo batendo junto à dor, uma paz profunda, quase desconhecida. Era o som de quem, depois de muito tempo, voltou a ouvir a própria voz. Ela abriu o telemóvel. Procurou o número de Helena. Alô, amiga. Katia, o que aconteceu? Está tudo bem? Sim, Lina. Está tudo finalmente bem. Do outro lado da linha, Lena ficou em silêncio. Ela entendeu sem precisar de explicações. Então, o casamento? Katia riu. Um riso leve, libertador. Cancelado. Mas ganhei algo melhor. Ok? E mim mesma. Naquela noite, Lena esperava-a no café onde tudo começou, mesmo onde, anos antes, Katia conhecera Dmitri. Mas agora, o ambiente era diferente. As luzes eram as mesmas, mas o olhar dela não. Havia força, havia verdade. Lena ergueu uma taça de champanhe. Pelos amores que acabam e pelas mulheres que recomeçam.
Katia ergueu a sua também. E pelos contratos que nunca mais assinaremos nem no papel, nem na alma. Ambas riram. O som do riso misturou-se ao murmúrio suave do café, como um suspiro de recomeço. Katia olhou pela janela. Lá fora, a cidade continuava viva, indiferente ao que ela deixara para trás. Mas dentro dela, algo se acendia. Uma certeza. Às vezes, o amor verdadeiro não é o que te prende, é o que te devolve a ti mesma. Ela pensou em Dmitri, em Irina, no vestido que agora dormia dentro de uma caixa e, pela primeira vez, não sentiu raiva, apenas gratidão. Porque cada ferida, cada lágrima, a tinha empurrado exatamente para aquele momento. O instante em que percebeu que o felizes para sempre não depende de dois. Depende da coragem. Katia pousou a taça, respirou fundo e disse, quase num sussurro: Não perdi um homem. Ganhei o mundo. This very today. And Fred. E assim, terminou a história de um casamento que nunca aconteceu. Mas começou a vida de uma mulher que finalmente aprendeu o que é o amor por si mesma.